Olá, pessoal. Nessa aula vamos falar sobre métodos e atributos. Só relembrando, todo o código que for produzido nessa aula, você vai encontrar na branch aula.014. Bem, vamos falar um pouco sobre métodos. A gente já usou, praticamente tudo que a gente fez até agora de código, a gente usou método para fazer. Mas é importante a gente deixar bem claro o que é um método, né? O método é o elemento de uma classe que vai definir os comportamentos dos nossos objetos, dos objetos que vão ser instanciados daquela classe. E é dentro dos métodos que a gente tem o trecho de código executável que determina esses comportamentos. Nos nossos exemplos, a gente já criou alguns métodos. A gente criou o método latir e o método quanto devo comer. Tá? Mas vamos detalhar um pouco mais a estrutura de um método. Então, analisando aqui essa imagem, a gente tem o método quanto devo comer, bem esmiuçado aqui o que é cada item, né, cada elemento que compõe esse método. O primeiro item aqui de cima, né, na esquerda, é a palavra-chave public, que determina a visibilidade desse método, ou seja, quem é que pode acessar, quem é que pode executar esse método. Uma vez que ele é declarado como public, qualquer código que tenha acesso a essa classe vai conseguir executar esse método. Mas eu poderia definir outra visibilidade para o método. Então, vamos aqui no nosso exemplo, e vamos supor que aqui eu venha aqui no método latir e coloque ele, em vez de public, coloque ele como private, que seria um método privado. Primeira coisa que você vai observar é que o Visual Studio vai dizer que esse método aqui, ele é um membro privado da minha classe, e ele não está sendo usado em nenhum lugar, porque espera-se que membros privados, né, métodos privados, sejam utilizados dentro da própria classe, porque é só a própria classe que vai conseguir ver esse tipo de método. Se a gente for lá no teste unitário do cachorro latir, a gente vai ver que aqui também vamos ter, a partir de agora vamos ter um erro, porque eu não consigo, eu não tenho permissão de acessar o método latir, já que ele é privado da classe cachorro. Tá? Eu vou falar mais detalhadamente sobre os atributos de visibilidade numa aula mais à frente, porque eles não se resumem apenas no public e no private, mas é importante a gente saber mais ou menos, por enquanto, mais ou menos como eles funcionam, porque eles vão estar bem presentes aí, tanto em métodos quanto em atributos. Tá? Vamos voltar aqui para public, porque não é nossa ideia manter esse método como privado. E voltando aqui na nossa apresentação, a gente tem, depois do atributo de visibilidade, a gente tem o tipo do retorno do método. Ou seja, esse método aqui, ele vai executar uma ação e vai retornar um valor para quem executou essa ação, para quem pediu para executar essa ação. E o retorno dessa ação, ele vai ser desse tipo aqui, do tipo definido exatamente aqui. Ou seja, o quanto devo comer vai me dar uma resposta, ele vai me responder e essa resposta vai ser na forma de um texto, que é o tipo string, que é o que a gente vê aqui nessa palavra-chave return, que sempre vai ser, basicamente sempre vai ser a última linha do meu método. É no momento em que eu terminei de fazer todas as contas, toda a minha rotina, e eu vou retornar o resultado dessa rotina, o resultado desse método. E aqui eu estou, através desse processo de interpolação de string, eu estou montando um texto e vou devolver esse texto para quem me chamou. Voltando lá no código, isso fica bem claro quando a gente olha o teste unitário do método quanto devo comer. Se eu vir aqui para baixo, eu vou ver o seguinte, que eu tenho aqui uma variável do tipo string, que eu nomeei ela como quanto devo comer, e eu estou igualando, estou atribuindo um valor diretamente a ela, que é o resultado do método quanto devo comer, é a resposta do método. Aqui, talvez possa ficar um pouco confuso, porque a gente está realizando duas ações. Eu estou declarando uma variável e atribuindo um valor a ela. Eu poderia fazer isso em duas etapas. Eu poderia terminar minha primeira instrução aqui e repetir aqui embaixo o nome da minha variável.
atribuindo valor a ela. Isso também é possível de se fazer. Então, eu quebrei a minha instrução em duas, tá? Então, primeiro eu declaro a variável, depois eu atribuo o valor a ela com o retorno do método, tá? Mas a gente pode fazer isso numa linha só sem problema nenhum. É até uma boa prática para evitar quantidade de código desnecessária. E aí eu sei que a minha variável quanto devo comer já nasce, já é declarada já com o valor do resultado do método, tá? E voltando aqui, o terceiro elemento aqui que a gente tem é o nome do método. Então, é aqui que a gente declara como vai se chamar esse método para a gente poder usá-lo posteriormente. Em seguida, a gente sempre tem que ter um abre e fecha parênteses, tá? E dentro desse abre e fecha parênteses, opcionalmente, eu posso ter parâmetros, tá? Também posso não ter, eu posso ter um método que não recebe parâmetros, que é o caso do método latir, tá? Não recebe parâmetro. No caso do método quanto devo comer, ele precisa receber um valor, né? Um valor do peso do animal, do peso do cachorro em quilos, que é do tipo inteiro. E os parâmetros são sempre declarados assim. Primeiro a gente coloca o tipo dele, espaço, o seu nome. A gente poderia receber mais do que um parâmetro. Um método pode receber quantos parâmetros forem necessários. E a gente declara outros parâmetros no método, separando esses parâmetros por vírgula. Então eu poderia receber aqui o peso e poderia receber também uma string definindo o porte do cachorro, para saber se é um cachorro pequeno, médio ou grande. E aí fazer algo mais elaborado para saber quanto que esse cachorro precisa comer. Tá? Mas é só um exemplo de como que você pode definir vários parâmetros no mesmo método. Nesse caso aqui a gente vai manter ele apenas com um. E voltando aqui, a gente com isso fecha nesse bloco superior aqui, né, nessa linha superior, o que a gente chama de assinatura do método. Então, o atributo de visibilidade, o seu tipo de retorno, o nome do método e os seus possíveis parâmetros definem o que a gente chama de assinatura. Dentro de uma classe, a gente vai ter apenas esse método com essa assinatura. Então, não pode se repetir um método idêntico, né, que tem essa mesma assinatura. A gente pode ter métodos com o mesmo nome, mas com parâmetros diferentes, ou pode ter métodos com os parâmetros exatamente iguais, mas com nomes diferentes, mas nunca exatamente com o mesmo nome e quantidade de parâmetros e tipos de parâmetros. E aqui embaixo a gente tem o corpo do método, tá? Nesse caso, o nosso método, o corpo do nosso método, ele é composto por apenas um comentário e uma linha de código. Mas a gente poderia ter quantas linhas fossem necessárias para alcançar o objetivo do método. O método pode ter quantas linhas forem necessárias, tá? E aí é aqui dentro que vai ter o nosso algoritmo, vai ter a nossa rotina que vai executar a função que o método se propõe a fazer, tá? Então é importante a gente ter em mente essa estrutura dos elementos de um método, né? A gente tem a assinatura com o atributo de visibilidade, o seu tipo de retorno, o nome do método e os seus parâmetros. E a gente tem o corpo do método, que vai ter toda a sua rotina e, opcionalmente, também um retorno, caso tenha definido aqui o seu tipo de retorno. Vamos falar um pouco sobre convenções e boas práticas nos métodos. Primeira coisa é respeitar o padrão Pascal Case para o nome do método. Se você não conhece, Pascal Case é um padrão de nomenclatura para código, onde o nome do elemento sempre vai começar com letra maiúscula, e se ele é a concatenação de várias palavras, cada palavra também deve ser colocada como letra maiúscula. Então, Pascal Case são duas palavras concatenadas aqui, e tanto o P quanto o C devem estar em letras maiúsculas. Se eu olhar aqui no código, a gente vai ver isso claramente no método quanto devo comer, tá? Aqui no método latir, ele só é composto só de uma palavra, então apenas o L aqui é maiúsculo. O quanto devo comer são três palavras, né, uma frase que a gente concatenou, e como eu não posso declarar método com espaço, então eu tenho que, para seguir esse padrão Pascal Case de nomenclatura, colocar as palavras devo e comer também em maiúsculo, tá? Essa prática é uma prática muito usada pela comunidade
do C Sharp, né? Você vai no próprio código da plataforma, no código do .NET, você vai encontrar muito essa nomenclatura para os métodos, e é uma convenção muito usada para quem trabalha com orientação a objetos, tá? Eu vou, no decorrer dessa aula e das próximas, ir falando um pouco dessas convenções, desses padrões. Isso pode variar, né, um pouco de equipe para equipe, mas eu vou estar sempre ponderando a vantagem de você usar um padrão ou outro. O compilador não se preocupa com isso. Eu poderia muito bem declarar um método assim, e não haveria erro algum. O Visual Studio, ele vai falar, ó, você está violando uma regra de nomeação, uma convenção de nomeação, tá? Então, que é começar todos os métodos com a letra maiúscula, tá? Então, assim, o Visual Studio, ele tenta te direcionar para essas regras, para essas convenções, mas ele não te obriga. Eu posso compilar, basicamente, o meu código dessa forma que ele vai passar. Mas não é uma boa prática. A boa prática é sempre a gente manter todos os métodos começando com letra maiúscula e usando a ideia do Pascal Case, onde as palavras que estão concatenadas também estão em maiúsculo. Tá? É só uma observação, você deve ter observado que nos métodos de teste, a gente está usando um padrão um pouco diferente. Esse é um padrão que eu gosto de usar para teste, tá? Por quê? Porque teste, ele tende a ser muito extenso o texto que a gente vai colocar aqui. Esses testes são simples, mas a gente pode ter testes que tenham 5, 6, 7 palavras concatenadas, tá? Numa frase que vai basicamente especificar o que ele está testando. E aí fica mais fácil de ler se você colocar esses underscores para separar cada uma dessas palavras, e fica fácil de você, principalmente quando você está listando aí um conjunto grande de testes, né? Bem, é só uma convenção, essa não é tão importante quanto a dos métodos das classes, tá? Mas vamos voltar aqui, e o que mais que a gente tem de convenções? A gente deve respeitar o padrão camel case para os nomes dos parâmetros e variáveis. Então, parâmetro de método e variável que vai estar dentro do método, a gente não usa o Pascal case, a gente usa o camel case. A diferença do Pascal para o camel é que ele sempre vai começar em minúsculo. Só que se houver palavras concatenadas, ele também vai colocar essas palavras em maiúsculo. Fica fácil a leitura e fica diferenciado o que é um elemento, né, o que é um parâmetro e variável, dos métodos da nossa classe. Tá? Então, se a gente observar aqui, na classe cachorro, a gente tem o parâmetro peso em quilos definido no padrão camel case. Começa em minúsculo, aqui a palavra peso, e a sigla quilos aqui a gente começa ela em maiúsculo, para dar essa sensação de que são palavras diferentes. Nos testes a gente vai ver isso em variáveis locais. Então, quando eu declaro variáveis dentro de um método, a gente chama isso de variável local, porque ela só existe dentro desse método. Tá? A partir do momento que o método terminou sua execução, qualquer variável que foi definida aqui dentro vai ser descartada pelo compilador, e o que ela estava ocupando de memória já vai ser restituído. A memória que ela estava sendo utilizada pelaquela variável, o próprio compilador vai dar conta de coletar aquele espaço. A gente chama isso de garbage collector, né? É um cara que vai ficar coletando memória do nosso código que não está sendo mais utilizada. Mas enfim, tudo que é variável local também usa essa nomenclatura do camel case. Que mais que a gente tem que tomar cuidado com os métodos? A gente tem que tentar ser o mais explícito possível na nomenclatura, tanto dos métodos quanto parâmetros e variáveis. Então, a gente precisa sempre tentar detalhar o máximo possível o que o método faz no próprio nome do método. Não existe um limite para a quantidade de caracteres de um método. A gente pode ter métodos bem grandes. E quanto mais explícito o nome do método for com relação ao que ele faz, mais autodocumentado está o nosso código e menos a gente vai ficar dependendo de comentários e documentação. Isso vale também para parâmetros e variáveis locais, tá?
Sempre declarar a visibilidade do método, de acordo, obviamente, com cada situação. A gente vai ver que é comum ter métodos privados e métodos públicos. Porém, eu considero uma boa prática a gente sempre deixar explícito se a gente quer que o nosso método seja privado ou público. Eu falo isso porque o C# permite eu declarar um método dessa forma, sem colocar o atributo de visibilidade. Quando eu faço isso, o meu método se torna privado. E aí eu não posso usar ele fora aqui da minha classe. E mesmo quando a gente tem método privado, eu acho uma boa prática a gente definir que ele é privado explicitamente, não ficar, não omitir o seu atributo de visibilidade, porque isso fica mais, de forma mais explícita a intenção de quem está codificando de que aquele método deve ser privado ou público. Tá? Vou deixar ele como público. E por último, quando o método não tem retorno, o tipo do seu retorno tem que ser void. Então, se o nosso método não deve responder a uma questão, ele vai executar um código, mas não vai retornar nenhum valor, a gente define ele como void, aqui no lugar do tipo. A gente tem exemplos aqui nos próprios métodos de teste. Nenhum método de teste retorna valor. Ele simplesmente executa um código para testar, para validar se um determinado método da minha classe cachorro está ok. E veja que, então, por não ter retorno, o tipo de retorno, no lugar do tipo do retorno, a gente coloca essa palavra-chave void, que significa vazio, e significa que eu não preciso colocar aqui a palavra-chave return com um valor em específico. Tá? Muito bem, então acho que assim, a princípio essas são as principais convenções e a principal característica dos métodos. Existem diversas outras variações de se criar métodos e com o passar das aulas, passar do tempo, a gente vai explorando essas novas possibilidades. Mas isso aqui é o básico que a gente precisa saber sobre método por enquanto. Vamos para os atributos. Então, qual é a definição de atributo? Atributo são os elementos de uma classe que vão definir as características que os nossos objetos vão ter. Então, é muito parecido com aquela ideia de tabela e registro. Quando a gente fala de atributo, é como se eu estivesse falando de colunas de uma tabela, tá? Mas eu estou falando isso intrínseco na orientação a objetos, dentro da linguagem orientada a objetos, no caso das classes. Então, se a gente trazer para o nosso exemplo, os atributos do cachorro vão ser o nome do cachorro, o sexo, a raça, o porte, a idade e o peso. Tá? Então, acho que a gente pode fazer isso agora. Vamos partir aqui para o nosso código e vamos criar esses atributos. Tá? Então, eu vou criar meu atributo como privado, do tipo string, e aí eu vou usar a nomenclatura aqui do underline, eu já vou explicar o porquê, nome e ponto e vírgula. Com isso, eu finalizo a declaração do meu atributo. E minha classe cachorro passa a ter um atributo chamado nome. Tá? Deixa eu fazer aqui rapidamente os outros atributos. E aqui tá. Então eu tenho os atributos nome, sexo, raça, porte, idade e peso. Os 4 primeiros aqui, nome, sexo, raça e porte, eu defini eles como tipo string, tipo texto. Idade, ele é um inteiro. E peso, ele é um double, ou seja, um valor que permite decimal. Esses caras aqui vão ser responsáveis por armazenar essas informações dos objetos instanciados da classe cachorro. Tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui e vamos tentar esmiuçar também a estrutura do atributo. Então o atributo, como você pode ver, ele é bem mais simples do que o método. E ele tem um atributo de visibilidade também. Ele tem um tipo, que é o tipo do valor que vai ser armazenado pelo atributo. E ele tem um nome, então a gente dá um nome para ele. E a gente deve finalizar ele com um ponto e vírgula. Tá? Mas vamos falar um pouco do porquê que a gente usa essa estrutura e as convenções que a gente tem que seguir para criar atributos em uma classe. Primeira coisa, a gente deve respeitar esse padrão camel case. Mas note que é um camel case diferente, é um camel case que começa com underline, underscore.
Isso aqui é uma boa convenção, uma boa prática, por conta de isso me faz deixar explícito no meu código o que são os atributos, né? Os atributos vão ficar bem destacados para mim por conta desse underline. Isso vai fazer com que eu não confunda atributos com parâmetros ou variáveis locais, tá? Então, por exemplo, aqui no peso, meu atributo pode se chamar peso em quilos também. Mas por ele ter esse underline, fica claro que ele é um atributo da minha classe. Enquanto que o peso quilo que está declarado aqui no meu método, no parâmetro do método, ele é simplesmente um parâmetro, tá? Isso é uma nomenclatura interessante. Eu adoto essa nomenclatura no meu código. Tem gente que opta por manter a mesma nomenclatura de variável local, tá? Dessa forma aqui. E que é possível também, mas eu prefiro destacar os atributos com o underline, tá? Outra boa prática, que é a mesma que a gente viu nos métodos, é a gente ser o mais explícito possível no nome do atributo, tá? Quanto mais a gente detalhar o nome dele, mais documentado vai estar aquele atributo também. Os atributos, e essa é uma boa prática da orientação a objetos, é que todos os atributos da nossa classe, das nossas classes, sejam privados. Isso não impede com que eu defina, que eu crie atributos públicos, tá? Eu posso, nada me impede, o compilador não vai reclamar, mas não é uma boa prática. A gente deve sempre declarar os atributos como privados. E por quê? Porque essa é uma forma de encapsulamento, uma forma de eu proteger o dado que está sendo armazenado aqui e eu vou expor, se eu precisar expor esse atributo para fora da minha classe, eu vou usar métodos. Eu vou usar métodos para permitir com que de fora da classe alguém defina, né, sete o nome do cachorro ou busque o nome desse cachorro. E com isso, eu tenho esses pontos de entrada da minha classe que podem estar fazendo validação ou podem estar, de alguma forma, protegendo o valor daquele atributo de acessos inadequados ou de gravações, de atribuições de valores inadequados. Então, essa é uma boa prática da orientação a objetos que a gente vai também seguir aqui. Então, sempre, quando for necessário expor atributos, a gente vai expor através de métodos. E a gente vai expor através de métodos usando um padrão muito conhecido na orientação a objetos, principalmente no Java, que é os métodos set e get, ou get e set, que é um conjunto de dois métodos que vão estar expondo para a gente um determinado atributo. Para a gente fazer isso, vamos começar criando um teste unitário para a criação desses métodos set e get para o atributo nome do cachorro. Então, voltando aqui no nosso código, eu vou vir aqui no teste unitário, vamos lá embaixo e vamos criar um novo teste. Então, teste método. O meu método aqui de teste vai se chamar cachorro set get nome. Então, com um só teste, eu vou poder validar esses dois métodos que eu vou criar. E aí a gente vai ter o quê? Vamos criar aqui uma instância do cachorro. Esse vai ser o Yuri de novo. E aí eu vou precisar que o meu objeto cachorro tenha acesso a um método chamado setNome. E eu vou passar para esse método o nome do cachorro na forma de string, que é o tipo que o meu atributo vai receber. Nesse momento você vai ver que o Visual Studio diz que não existe esse método setNome, mas eu vou, usando a tecla de atalho Ctrl+, pedir para ele criar esse método para mim. Tá? Ele criou o método, mas vamos terminar o nosso teste aqui. Depois que ele setou o nome, eu quero buscar esse nome de volta. Então eu vou criar uma variável local chamada nome e eu vou pedir para o próprio objeto aqui para ele me retornar qual que é o nome do cachorro. E aí eu uso o método getNome. Esse método não precisa de parâmetro
e ele também não existe lá na classe cachorro, mas a gente já pode criar, pedir para o Visual Studio criar ele para a gente também. Então veja, por que fala padrão setGet, né, ou getSet? Porque a gente dá o nome do método com a palavra-chave set, seguindo o padrão Pascal Case, e o nome do nosso atributo. Então eu tenho o setNome, que vai gravar o nome, gravar essa string no atributo nome, e eu tenho o método getNome, que vai buscar e retornar o que está gravado lá nesse atributo. Para fechar o nosso teste, vamos imprimir o nome no console, só se a gente quiser ver o resultado, e vamos fazer o acerte, ou seja, vamos verificar se o retorno está ok. Então, se tudo der certo, se eu implementar os meus dois métodos de forma correta, o retorno do método getNome tem que ser exatamente Yuri. Okay? Com isso, a gente criou aqui o teste unitário para os métodos set e get do atributo nome. Vamos salvar aqui as duas classes e vamos executar o teste. Então ele já apareceu aqui para mim, que é o cachorro setGet nome teste. E, obviamente, ele falhou porque a gente não implementou os métodos. Vamos lá na classe cachorro e lá embaixo a gente vai ver, ó, temos o setNome e o getNome. A gente já pode implementá-los. Aqui, começando pelo setNome, ele cria um parâmetro do método com o nome v, porque ele não tem como definir isso, mas a gente vai trocar aqui para nome, usando a nomenclatura do CamelCase para parâmetros. E basicamente o que eu tenho que fazer aqui é falar o seguinte, ó, o meu atributo nome que é privado, que é um atributo privado, ele vai ser igualado ao nome que veio por parâmetro. Tá? E aqui no getNome eu basicamente preciso dar um return do nome. Tá? Aí você vai se perguntar, mas por que eu preciso dessa estrutura para poder gravar o nome e recuperar o nome? Eu não poderia simplesmente deixar o meu atributo como público? Poderia, nada te impede. Essa não é uma boa prática. E por que não é uma boa prática? Porque quando a gente faz assim, esses dois métodos se tornam a porta de entrada da nossa classe para lidar com o atributo nome. E isso permite com que eu faça validações, por exemplo. Antes de setar o nome, vamos supor que eu não quero que o nome seja vazio. Então eu poderia retornar um erro, fazer uma validação aqui para impedir com que o nome do cachorro fique vazio ou tenha algum valor inadequado. Ou eu poderia, por exemplo, dizer que o nome não pode ser setado publicamente. Ele só poderá ser informado por um código de dentro da própria classe, tá? E aí eu definiria aqui o setNome como privado ou simplesmente não declararia o set, declararia apenas o get. Então, a gente vai ver e a gente vai evoluir mais nesse conceito de getSet com recursos que a própria linguagem nos oferece. O importante aqui é a gente entender que esse é um padrão muito utilizado, que é a gente ter os atributos privados e métodos públicos no padrão set e get para expor esses atributos. Bem, agora que a gente implementou, vamos rodar novamente o teste unitário. Vou pedir para rodar todos, não só o do setGet. E aí agora todos estão funcionando, tá? Inclusive esse novo método. Vamos dar uma olhadinha aqui no output, lá está o nome do cachorro retornado para a gente. Muito bem. Bem, com isso a gente finaliza o que eu queria mostrar nessa aula para vocês. Eu acho que a ideia aqui era detalhar um pouco mais as características dos métodos, falar bastante dos atributos, para que eles funcionam e criar esses atributos dentro da nossa classe cachorro. O que eu vou pedir para vocês agora na forma de exercício é que vocês façam a mesma coisa que foi feita para o nome, façam para sexo, raça, porte, idade e peso. Criem o teste unitário, depois criem os métodos set e get para cada um desses elementos, para cada um desses atributos, e aí deixe tudo passando, deixe todos os testes passando como ok. E aí, na próxima aula, a gente vai ver o resultado desses exercícios que eu vou estar passando para vocês.